Irmãos, que a paz do amado Mestre Jesus desça sobre nós nessa tarde e que possa fazer morada em nossos corações hoje e sempre. E que possamos ter uma tarde bem gostosa com algumas reflexões que vamos fazer nessa tarde. Há um tempo atrás, numa pequena cidade dos Estados Unidos, o chefe dos bombeiros recebeu uma ligação meio que inusitada. Era uma mãe contando a história do seu filho, um menino de 6 anos que estava com leucemia já em fase terminal. E essa mãe, falando com o chefe dos bombeiros da cidade, disse que conversou com ele de manhã, porque ele estava em fase terminal e ele estava bem abatido naquele dia. E ela, para tentar animá-lo, perguntou a ele, quando crescesse, o que ele ia ser, o que ele pretendia. E ele falou: mãe, eu queria ser bombeiro, é o meu sonho, é ser bombeiro. E a mãe então contou a história, para o chefe dos bombeiros e pediu: será que não poderia um bombeiro vir até aqui, ao hospital onde ele estava internado, pelo menos para ele ver e para animá-lo um pouquinho, O chefe dos bombeiros falou: claro, pode sim, mas a gente pode fazer mais do que isso. Se a senhora me passar as medidas dele, eu mando confeccionar um uniforme para ele, um uniforme de bombeiro, igual o nosso. A gente é feito aqui mesmo, a gente tem facilidade de fazer. E mais do que isso, posso fazer mais ainda. O médico dirigente do hospital é meu amigo e eu posso ver com ele da possibilidade da gente trazer o seu filho um dia para passar um dia com a gente no corpo de bombeiros. Nós temos os paramédicos que vão acompanhá-lo e ele vai poder passar o dia com a gente. E assim foi feito. Marcaram o dia. Naquele dia, vários bombeiros foram até lá. A mãe já tinha preparado a criança. E chegaram lá, o menino todo aprumado, e recebeu o uniformezinho dele e até o distintivo dos bombeiros. Imaginem a alegria dessa criança, desse menino. E mais do que isso, levaram o menino para passar o dia com eles. Naquele dia eles tiveram várias ocorrências. E o menino os acompanhou no carro, chegou até a ligar a sirene, enfim, participou com eles como se fosse um verdadeiro bombeiro. E foi o dia na correria lá com os bombeiros, os paramédicos acompanhando, de tal forma que quando chegou a noite, voltaram para o hospital, o menino era tanta alegria que ele nem queria dormir. Ele queria contar para todo mundo que ele era bombeiro e mostrar o distintivo para todo mundo do dia que ele tinha sido bombeiro. Naquela noite, ele não quis nem pôr pijama, dormiu com o seu uniforme de bombeiro. Os médicos tinham dado poucos dias de vida para ele. Mas depois desse fato, a alegria dele era tão grande que ele ainda durou mais 3 meses. Os médicos não acreditavam que ele durasse mais. E todos os dias ele queria pôr seu uniformezinho e contar para todo mundo a história que ele tinha vivido naquele dia. Passado aqueles 3 meses, um certo dia ele começou a enfraquecer muito. E os médicos perceberam que ele realmente não duraria mais.
E a enfermeira, que se lembrava da história, ligou para o chefe dos bombeiros, pedindo novamente se não poderia vir um bombeiro até lá, porque ele não ia passar daquele dia. E o chefe dos bombeiros falou: posso sim, posso mandar uma pessoa, mas eu posso fazer mais do que isso. Avise no rádio, quando vocês ouvirem as sirenes, que é só um exercício dos bombeiros, que não é incêndio, que ninguém precisa se assustar. E deixa a janela do quarto dele aberta. Ele estava no 3º andar. Dali a pouco, chegam os carros de bombeiro, tocando a sirene, né? E uma escada Magiros é colocada até a janela do quarto dele, e por ela entram 16 bombeiros. Esses bombeiros prestam continência para o menino, que já quase não tinha mais força, em volta ao redor da sua cama, e o menino tem força para perguntar só uma coisa para o chefe dos bombeiros: eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe responde para ele: sim, você é um bombeiro, e dos melhores. E foi o último suspiro desse menino. Nós vamos falar hoje sobre uma fala de Kardec, onde ele diz: fora da caridade não há salvação. E para a gente entender de onde Kardec tirou isso, todo mundo acho que já ouviu essa fala, né, que é a base do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mas para a gente entender de onde Kardec tirou isso, a gente precisa remontar a alguns séculos antes, quando a Igreja Católica era quem dominava, tanto em termos de religião quanto em termos políticos mesmo. E ela dominava totalmente, mas começou a haver algumas, como eu diria, modificações. Martinho Lutero, por exemplo, né, se revolta contra aquelas coisas da igreja e cria um movimento protestantista, né, separado. Tivemos Calvino, né, os calvinistas e várias outras correntes. Também, depois, né, a queda da Bastilha, o iluminismo, tudo isso, todos esses movimentos foram tirando a força da Igreja Católica. E aqui não estamos fazendo nenhuma crítica, é apenas histórico, né? Isso está nos livros de história. Foi tirando a força e tirando adeptos da Igreja Católica. Então a Igreja Católica começou a perceber que estava perdendo adeptos, e ela não podia mais fazer a Inquisição ou qualquer coisa dessa natureza. Então foi feito um concílio e foi pensado o que fazer. O que fazer? E eles decidiram, né, criar a fala deles. Volto a dizer, não é crítica, né? Que dizia: fora da igreja não há salvação. E fizeram toda uma campanha em cima disso, dizendo assim: não adianta você ser luterano, não adianta você ser ateu, porque a única salvação é a igreja. Então foi todo um movimento feito para que as pessoas voltassem para a Igreja Católica. E nesse burburilho todo, né, surge Kardec, que vem codificar o Espiritismo. E Kardec começa a pensar sobre isso. Fora da igreja não há salvação? Como assim? Quer dizer que aqueles que não conhecem a igreja não serão salvos? Quer dizer que aqueles que professam, ou que são ateus, ou que professam outras correntes, não serão salvos, né? E Kardec vai e pergunta para os espíritos e começa a questionar. Se a gente for lá na questão 982 do Livro dos Espíritos, ele pergunta de forma bem sutil:
Ele diz mais ou menos assim, né? A pessoa, para receber a sorte no futuro, né? A sorte da vida futura, ele diz, né? Bem sutil, ele precisa acreditar no Espiritismo, acreditar nas comunicações dos Espíritos. E os Espíritos são claros, né? Se fosse assim, qualquer outro que não conheça o Espiritismo não seria salvo, né? E isso traz a Kardec uma coisa que eu acho maravilhoso no Espiritismo. Talvez uma das coisas mais maravilhosas que o Espiritismo tem, que é entender que o bem vem de qualquer lugar. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é ateu, se você... Não importa. Não importa. O bem vem de qualquer lugar e é o que os espíritos falam para Kardec. E aí Kardec cria essa fala, né? Fora da caridade não há salvação. Porque que é a caridade senão o bem em ação? Não é mesmo? O que é a caridade senão o bem em ação? E não importa se é espírita, se não é, né? Se é católico, não importa. Importa é o bem, é se fazer o bem. E isso faz eu me lembrar, vou fazer a propaganda, faz eu me lembrar da história que eu contei aqui essa semana, né? Do rapaz, que eu vou contar de novo, porque algumas pessoas eu estou vendo que não estavam aqui, do rapaz lá no shopping, que a minha mãe e eu, quando nós estávamos no shopping, e vimos um rapaz que ficava ali de butuca, como a gente costuma dizer, né? Esperando quando as pessoas terminavam de comer. Ele ficava de olho, se sobrava resto de comida no prato, né? E a pessoa, quando ia levar a bandeja para as moças limparem ali, ele corria lá e comia aquela comida. O restinho que sobrou no prato, ele raspava. E ele foi fazendo assim, porque sobra bem pouco, né, de cada um, é pouquinho que sobra. E nós dois ficamos, qual é o termo? Entristecidos, estarrecidos, né? Nós ficamos chocados com aquela situação de ver um irmão nosso precisar de uma coisa dessas. E é lógico que a gente comprou um prato de comida para ele, né? Com certeza, mas, como eu disse também, o que mais nos chocou é que esse rapaz já estava lá há mais tempo e as pessoas estavam alheias àquela situação. As pessoas estavam como se aquilo fosse uma coisa normal. E a gente pensou em que momento nós deixamos de nos importar com o nosso irmão. Em que momento a gente deixou de perceber uma pessoa que tem que raspar prato de comida, de sobra dos outros, porque estava com fome? Que momento que isso aconteceu com a gente? E eu falei dessa história para lembrar todos do Projeto Resgate, que nós atendemos a 50 famílias, mais de 50 famílias, dando alimentos todo mês, porque são famílias que realmente estão em situação bastante necessitada. Eu usei essa história para pedir ajuda de todos, né? A doação de alimentos. Mas, depois que eu falei aqui, e quando eu estava pensando nessa palestra, eu me toquei de uma coisa que me deixou mais triste comigo mesmo. Vocês acham que eu fui caridoso? Minha mãe e eu fomos caridosos com esse rapaz? Quem acha que fomos? Mas vocês já pensaram numa coisa que nós não pensamos, eu não pensei? Que no dia seguinte ele ia continuar com fome? Que no dia seguinte ele ia ter que buscar comida em algum outro lugar?
Nós fizemos o fácil, gente. Tiramos um dinheirinho do bolso, demos um prato de comida, resolvemos a fome dele naquele momento, com certeza. Mas em momento algum a gente parou para conversar com ele, para saber a história dele, para saber o que a gente podia fazer para ajudá-lo, talvez tirá-lo daquela situação. Vocês percebem que a gente tem uma noção de caridade muito pequenininha, muito pequenininha. Nós ficamos muito felizes, não foi, mãe? De poder saciar a fome dele naquele momento, tirá-lo daquela situação naquele momento. Diga, dona Sônia. Eu percebo que vocês não deixaram a situação passar em branco. Que vocês mostraram que são pessoas que seguem as leis de Jesus. Porque só vocês fizeram isso. Mas então, isso... vocês honraram o momento. Porque pode ter certeza, aqueles que viram, eles receberam isso como assim. Mas eu concordo com a senhora, dona Sônia. Vocês queriam mais, porque vocês são espíritas. Então, não é que nós queríamos mais, é exatamente a gente entender o que é a caridade. Quando bate uma pessoa na porta da gente e a gente dá um prato de comida, a gente fez uma caridade, como a senhora está falando. Mas a caridade é muito mais do que isso, gente. Ela não pode se resumir a dar um prato de comida. Esses dias, voltando aqui do Consolador, também nós dois de carro, a gente parou no semáforo e veio um rapaz pedir. E realmente a gente não tinha nenhuma moeda, não tinha nenhum dinheiro para dar ali naquele momento. Mas eu olhei para as mãos do rapaz e observei que ele tinha a ponta dos dedos chamuscados. Na hora eu já imaginei, já julguei, é um viciado em crack. Se eu tivesse dinheiro, eu iria estar dando para ele, eu iria estar estimulando o vício. Gente, isso é caridade. Julgar a pessoa, a gente não sabe a condição da pessoa. Quem aqui já parou no trânsito em algum momento, que veio algum pedinte, mesmo que você não tivesse nada, e conversou com a pessoa? Às vezes só o fato de a gente conversar, de dar atenção para ele, é uma pessoa em estado de vulnerabilidade muito grande. E convenhamos, quem aqui teria coragem de pedir num semáforo? Quem teria? Eu não teria. Eu confesso a vocês que não teria. Quer dizer, a pessoa está se humilhando ao máximo. É claro que tem os, entre aspas, aqueles que fazem por malandragem. Tem em todo lugar, né? Isso tem no centro espírita, tem em todo lugar, tem na rua. Mas tem aqueles que não são pedintes. Eles estão necessitados. E chega um momento na vida que você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Isso me lembra, pensando nesse caso, me lembra de um caso que eu ouvi do Chico, que vocês devem ter ouvido. Eu assistindo uma palestra da Maíse Braga, ela contou essa história, que eu achei bastante interessante para a gente entender o que é a caridade. Diz que o Chico estava indo na rua com uns amigos e do lado de lá da calçada tinha um mendigo em um estado bem lastimável. E as pessoas comentaram com o Chico: puxa, imagina o que essa pessoa fez na outra encarnação para estar nesse estado hoje, né? Que resgate, né? Chico não falou nada. Ele atravessou a rua, foi lá, conversou com o mendigo, deu um abraço demorado no mendigo, voltou, atravessou a rua e continuou andando com eles. E eles
Gente, como assim, né? Todo mundo, né? Chico não fazia nada sem ter um propósito para o bem, né? Aí eles perguntam, não aguentaram a curiosidade, Chico, o que aconteceu? Como assim você foi lá, atravessou a rua, conversou com o mendigo, abraçou o mendigo? O que aconteceu, né? O Chico falou, não, é que quando vocês me chamaram a atenção para ele, eu vi que ele é um espírito extremamente elevado, que ele não vai precisar mais reencarnar, essa é a última encarnação dele. E ele pediu para vir assim, nesse estado, porque ele tinha algumas arestazinhas, pequenininhas, que ele queria resolver. Então ele pediu para vir como mendigo, né? Porque ele vai ascender a um plano superior, acima do nosso. Então vejam só, gente. As pessoas julgando aquela pessoa, né? E a gente faz isso. A gente como espírita, está passando por isso porque fez na outra encarnação, né? Mas a gente não sabe quem é aquela pessoa. A gente não sabe. E às vezes, atravessar uma rua e dar um abraço no mendigo, alguém aqui teria coragem? Difícil, né, gente? Difícil, não é? Como a história do Jorge com o Chico, que eu não vou contar aqui, mas acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, pesquise lá na internet, Chico e o mendigo Jorge. E a gente vai ver como a gente realmente não sabe o que é caridade. Então vejam que dar o prato de comida é fácil. Abraçar o mendigo já não é tão fácil. Já não é tão fácil. Mas fazer a caridade verdadeira, vocês acham que é difícil? É muito fácil. Basta a gente desenvolver o amor. Fácil, não é? Fácil. É só a gente desenvolver o amor. Então a grande questão não é dar o prato de comida, é o amor. É o amor. É a gente perceber que a caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em ação. E a única forma da gente realmente crescer, evoluir, é desenvolvendo o amor. É desenvolvendo o amor. Isso me faz lembrar uma outra história do Chico, aproveitar hoje no embalo do Chico, pegar os exemplos dele, né? Da história dele com o bêbado. Vocês conhecem essa história? Alguém conhece? Chico estava indo na rua e tinha um bêbado aprontando, aqueles que ficam mexendo com a pessoa, pondo apelido, chamando de não sei o quê, e estava realmente perturbando o ambiente ali na rua, né? O Chico vinha vindo, percebeu a situação, né? Mudou de calçada e passou ao largo. Quando deu uns passos para frente, o Emmanuel falou para ele, apareceu e falou: Chico, volta lá, o que você fez, você deixou ele muito magoado com você. Volta lá, pede desculpa e conversa com ele. Veja só, esse é o Chico, hein, gente? Imagina a gente. Volta lá e pede desculpa. O Chico realmente voltou, chegou para o bêbado e falou: olha, você me desculpa, eu passei aqui, nem percebi, atravessei a rua, nem te cumprimentei. Ele falou: olha, Chico, de todas as pessoas que passam aqui, não me importa que elas não liguem para mim, não olhem para mim, mas você, Chico, passar e desviar, isso para mim foi muito difícil. Isso realmente me tocou. E Chico pede desculpa para ele, dá aquele abraço nele, né? E segue o caminho. Então vocês percebem como
Fazer a caridade, às vezes é uma coisa muito simples. Muito simples. A verdadeira caridade é mais simples, às vezes, até do que dar um prato. Se a gente tivesse sentado com esse rapaz e conversado, se a gente soubesse da vida dele, o que ele está passando, às vezes só de conversar com ele já se aliviaria. Poderíamos, como a Fátima bem falou aqui vocês não ouviram, né? Poderíamos trazê-lo ao Consolador e oferecer a cesta básica mensalmente para ele. Percebem? Vocês conseguem perceber que fora da caridade verdadeiramente não há salvação. Salvação quem? De quem? Salvação nossa. Porque enquanto não desenvolvermos o amor puro, verdadeiro, enquanto não desenvolvermos a nossa percepção, eu vou dizer assim, para essas coisas, a gente vai continuar só dando prato de comida e achando que fez muito. Achando que fez muito. A caridade, como eu disse há pouco, é muito mais do que isso, gente. É muito mais. E a gente tem todos os dias, sem exceção, todos os dias da nossa vida, enquanto encarnados, eu nem vou falar de desencarnados, a oportunidade de fazer a caridade verdadeira. Todos os dias. Ah, mas hoje eu fiquei o dia inteiro dentro de casa, não saí, não falei com ninguém. Como eu vou fazer a caridade? A minha avó, ela dizia que a caridade começa em casa. Eu já digo que não. A caridade começa em mim mesmo. A caridade começa em mim mesmo. Vocês já pensaram a maravilha que é a gente ter um corpo físico, bilhões de células trabalhando em harmonia para dar a oportunidade para a gente de estar aqui encarnados, aprender, evoluir, resgatar débitos? Já pensaram nisso, gente? Será que nós somos gratos ao que nós temos verdadeiramente? Eu não estou falando das coisas materiais, não. A vida, a encarnação. Vocês já pensaram? Nós estamos encarnados hoje cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados. Mas tem 20 bilhões no plano espiritual, quase 20, doidinho para encarnar. Doidinho para reencarnar. Por quê? Porque está chegando o tempo da mudança. Está chegando o tempo de passarmos para um planeta de regeneração. E é encarnando que a gente vai aprender, que a gente vai evoluir, resgatar os débitos. E se formos corretos, iremos herdar a Terra. Se não, vamos para outro planeta. Então imagina esses espíritos que já têm consciência disso e querem reencarnar e não têm a oportunidade. E nós temos. Nós temos. E num momento fantástico, as pessoas falam, né? A gente tem ouvido muito isso, e eu já falei sobre isso aqui. Ah, o mundo está perdido, não tem mais jeito. Eu vi até outro dia um cara na internet falando, não, precisa acabar tudo, matar todo mundo e começar de novo. Gente, isso está certinho, está tudo certo. Está tudo certo. Né? É o momento que Jesus falou. Vai crescer o trigo junto do joio. Deixa crescer. Depois que eles derem o fruto, separa-se. É o momento de crescer. Hoje tudo pode, já falei isso aqui. Hoje tudo pode. Né? Há 20 anos atrás, alguém via na rua as coisas que a gente vê hoje? A gente via... Não, 20 anos, gente. Hoje pode tudo. E esse é o momento da gente mostrar quem a gente é. Hoje a gente tem a chance de realmente ser o trigo. A gente tem a chance de ser o trigo. E qual é o caminho para isso? Fora da caridade não há salvação. E a caridade começa com a gente, né?
cuidando de si mesmo, cuidando desse corpo maravilhoso, esse corpício, né? Maravilhoso, que Deus nos deu. Começa a caridade aí, começa a caridade em casa, com os familiares. Quantas vezes a gente se desentende, briga com os familiares, pessoas que estão ali para conviver, para ajudar, para todo mundo crescer. Eu ouvi uma notícia de uma pessoa que agrediu a faxineira. Gente, aí eu estou pagando, eu posso. Ela está ali para servir, ela está ajudando. Isso é caridade. Entender o outro, né? Se colocar na posição do outro. E aí a gente pensa, tá, mas o que tem a ver a história do bombeiro com tudo isso? Tem tudo a ver, né, gente? Esse chefe dos bombeiros mostrou que realmente é caridade. Ele podia simplesmente ter mandado uma pessoa lá, já teria feito a caridade, como nós fizemos, demos o prato de comida para ele. Mas ele sabia que ele podia fazer mais. E ele foi responsável por esse menino viver 3 meses mais. Foi responsável por dar a esse menino o dia mais feliz da vida dele. Isso é uma coisa que ele vai levar para o plano espiritual. E aí eu pergunto para vocês, para encerrar: será que a gente realmente é caridoso? Será que a gente realmente faz caridade? Será que na hora da gente repensar e ir além, fazer um pouco mais? Que Jesus nos abençoe e que Ele possa nos ensinar, porque Ele já falou isso há tanto tempo, né? O que é realmente a caridade, o amor verdadeiro, que Ele possa nos ensinar e que possamos absorver isso e colocar nas nossas vidas. Quando vimos uma pessoa necessitada, por exemplo, como o exemplo que eu dei do rapaz, que a gente consiga perceber que a gente pode fazer mais do que simplesmente dar um prato de comida para ele. Não apenas perceber, mas colocar em ação. Que Jesus nos abençoe.